Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E esta virada de página aconteceu de forma abrupta, sem implementação de políticas de inclusão dos ex-escravos à sociedade. As consequências deste fato histórico repercutem até hoje em diversos processos sociais, sendo o racismo estrutural uma mazela que precisa ser combatida com muita seriedade. Para conversar sobre a importância da celebração da consciência negra e sobre a problemática do racismo na sociedade brasileira, convidamos Sérgio Marques, o Serginho, que trabalha como Relações Públicas do Teatro 13 de Maio e é mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vindo a mais um episódio do ADEDcast. Olá a todos que escutam o ADEDcast, estamos aqui mais um dia com um episódio para nossa audiência e hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, o nome dele é Sérgio Marques, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês e a gente vai conversar hoje sobre consciência negra e sobre racismo. Tudo bem, Sérgio? Olá, Thiago. Olá a todos que nos escutam. Muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando e trocando as ideias e experiências com vocês. Certo, eu agradeço pela tua receptividade ao convite, Sérgio. Eu sei que tu é um cara ocupado, que tem uma agenda aí cheia de eventos. Tu pode falar para nós um pouco do que tu faz, um pouco do que tu... tanto profissionalmente como socialmente, né? Não sei exatamente se as tuas lives no Instagram tu leva profissionalmente ou é mais uma questão social tua, assim. Bom, então, Thiago, sou formado em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Tenho mestrado em Patrimônio Cultural, né, também pela UFSM, onde eu pesquisei o histórico, né, a história da Escola de Samba Vila Brasil, que é a escola de samba mais antiga da cidade, né. Eu profissionalmente trabalho como Relações Públicas do Teatro 13 de Maio, o Teatro 13 de Maio que é o Teatro Municipal da cidade de Santa Maria, né. E também, né, escrevo para a revista Societá Magazine, que desempenho ali como Relações Públicas também da revista. Eu comecei a trabalhar com as questões das lives muito das minhas inquietações, né, de pensar que tudo que é americanizado é melhor do que nós aqui no Brasil, né? E quando teve aquele episódio do George Floyd nos Estados Unidos, né, parece que começaram a observar as vidas negras, né? Sim. Parece que o povo teve uma comoção muito maior, né? As empresas americanas se aproveitaram disso para fazer um marketing em cima e colocaram nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, os quadradinhos pretos, né? Dizendo que as vidas negras importam, mas foi uma onda e acabou, né? E nós negros aqui no Brasil, né? E mais específico em Santa Maria, que é o meu local de fala, a gente sempre esteve lutando, militando, né, em razão de tudo isso, né? Se a gente for pegar o Rio de Janeiro ali, a gente vê diariamente os negros morrendo, né? Aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente, né? A gente for pegar estatisticamente falando, a gente começa a observar que a população negra é a que mais sofre, né? É a que mais é assassinada no Brasil e as pessoas não se importam com isso. E é diariamente que acontece isso. Isso foi uma inquietação que eu comecei a observar e a partir de então eu resolvi trazer, né, para as minhas redes sociais, para os meus ciclos ali, dos meus seguidores, esta questão, né, de trabalhar as afirmações negras, né, mostrar que nós negros estamos aqui e estamos ocupando espaços, né, não era com a intenção de falar de racismo, de fazer toda essa questão de né, do sofrimento negro. Sim. Não, trazer um outro olhar sobre a nossa população negra. É mostrar que a gente está na sociedade, né, que a gente está ocupando diferentes espaços, que as políticas públicas, as ações afirmativas da Universidade Federal, né, com o acesso a cotas e tudo, está modificando, né, está melhorando a vida da comunidade negra, né? É claro que nós estamos ainda, se nós pegar um recorte geracional, são as primeiras gerações que estão aí ocupando alguns espaços, né? E tendo o letramento, como se fala, né? Os antigos, né? Tendo a formação acadêmica. E a partir de tudo isso veio essas inquietações. Então eu comecei a conversar com pessoas de diferentes lugares do Brasil inteiro, celebridades e não celebridades, pessoas anônimas também,
de como eles conseguiram chegar nesses espaços, né? Como que é essas vivências e essas experiências negras, né? O que que eles carregam consigo, qual é a bagagem que eles têm. E a partir disso, então, veio as afirmações negras dentro do meu Instagram. E no início era pequeno, né? Tipo, conversei com pessoas muito próximas a mim, pessoas que eram do coletivo Afronta, que é o primeiro coletivo de estudantes negros do estado do Rio Grande do Sul e do sul do país, dentro de uma universidade pública. E a partir de então foi tomando uma outra proporção, comecei a conversar com gente da cultura, comecei a conversar com gente que tá lá na Globo, que tá lá no SBT, gente que tá aqui do meu lado, tomou uma outra proporção, né, e tive um reconhecimento na cidade, as pessoas aderiram a esse projeto, eu tenho ele como um projeto, né, não como nada profissional, mas um projeto que de fato é para mostrar, né, o que nós negros estamos fazendo e também trazer um pouquinho, né, para a realidade que eu pertenço, de ter conhecimento sobre as nossas vivências, né? Tipo, de ver que em algum momento nós negros somos todos iguais. Nós negros. Né? Que a gente parte de uma mesma premissa. E a partir de então, veio esse projeto e estou tocando ele até hoje, né? Não pretendo parar. Talvez agora no final do ano dê uma folguinha, né, para um descanso, mas pretendo retornar com ele, conversando com outras pessoas negras e mostrando que a gente está em vários espaços e ocupando vários lugares. Claro. Tu acha que esse ponto de generalizar a população negra, colocar ela assim necessariamente um problema social, né, que elas passam, é uma forma de racismo, assim? Por exemplo, eu vejo que no teu Instagram tu conversou com uma moça que é doutoranda, né, em educação, e conversou com outro rapaz que é saxofonista. Então, existe toda uma gama, né, uma diversidade absurda, assim, que acaba sendo generalizada, assim. Tu acha que isso acontece, assim? Acontece porque isso é muito por aquilo que a sociedade nos impõe, né? A gente parte do pressuposto que o negro serve para servir, né? Ele veio para servir. Tipo, a gente não tem esse reconhecimento que nós temos os doutores na universidade, que nós temos ali o saxofonista, que tipo, para tocar um sax tu tem que ter conhecimento de causa, né? Que a gente tem professores, que a gente tem médicos, que a gente tem advogados, que a gente tem... Tipo, a gente ocupa vários espaços na sociedade, mas ainda, né, nós somos retratados como um povo subalterno. Né? Ainda nos tem esse rótulo, né, de, tipo, se nós pegarmos as telenovelas, que é o nosso maior exemplo, né, as famílias negras, elas estão retratadas de uma maneira muito pejorativa ali dentro, né? E quando nós temos algum negro que está em um outro patamar que não é ali no subúrbio, ele vai ter alguma característica junto com ele. Ele vai estar rotulado de alguma forma. Ou ele vai ser alcoólatra, ou ele vai ser um drogado, né? Ele vai ter alguma forma, a televisão vai nos mostrar que aquele negro ele não é bom. Ele não é tido como bom, ele tem algum problema. Ele pode ser o negro rico da novela, mas em algum momento o personagem em si vai ter alguma característica que vai lá, né, de maneira pejorativa, julgar, olha, ele é negro. Né? Então, em função desse reflexo, ainda nós não somos vistos, né, e ainda não temos espaço, quer dizer, espaço temos, mas não somos vistos dentro desses espaços. Então, tipo, uma maneira que nós temos de combater isso é nós fazermos por nós, né? Sim. Que aí entrou essa ideia das lives, né? E eu também ocupo um outro espaço, né, profissional, que é trabalhar dentro de um veículo de comunicação, né? Claro que a desconstrução, ela não acontece do dia para a noite. Então, ao pouco, a gente consegue implementar algumas sementinhas, né? Se hoje vocês pegarem a revista Societá, por exemplo, né, muito das pautas negras que estão ali, né, tem uma forte contribuição minha, né? Inclusive a do mês de novembro, se vocês pegaram, foi toda eu que pautei ela, em razão de mostrar que nós temos, né, aí os filhos negros de Santa Maria, quem são eles e que também estão ocupando diferentes espaços,
né? Mas é um processo que não é fácil, não é simplesmente chegar e a pauta é essa. Não, a gente tem que ir nos bastidores da edição, né? Lutar para isso. Claro que nós temos uma equipe muito eficiente, né? Uma equipe muito, como se diz, mente aberta e desconstruída para entender a necessidade, né? E que falta essa pauta dentro da sociedade. Sim. Esses dias até eu vi uma entrevista da Maju, da Globo, né? Ela disse que ela passou a aceitar a aparência dela e o cabelo dela depois que ela viu uma série de meninas com cabelo natural, né? Na revista, acho que é Raça Negra o nome da revista. Revista Raça. Revista Raça, isso. E aquilo ali foi um momento de identificação para ela, né? Então, importante mesmo vocês estarem fazendo esse trabalho na Societá. E tu falou antes sobre perceber o negro na novela, né, e na mídia de forma geral, aquele negro que ele tem algum sucesso, ainda assim ele tem algum problema, né? A mídia faz com que, de alguma forma, algo de ruim seja taxado sobre ele. Tu acha que para a pessoa perceber isso, sem algum processo de conscientização, isso acontece? Ou é necessária assim, uma conscientização sobre cultura, sobre negritude? Como que tu vê isso? Assim? É interessante porque a gente tem que desconstruir, né? Porque nós temos na sociedade, a estrutura de sociedade que nós temos hoje, né? Existe um racismo muito forte, muito presente. Isso muito em razão, e até há poucos dias eu comentava com um grupo de amigos, e era um grupo negro, né? De pessoas negras, que é muito recente a escravidão no Brasil. Ela tem uns 160 anos, cento e poucos anos, é muito recente. Se nós pegar um recorte genealógico meu, muito provável que meus tataravós eram escravos. Então, meus bisavós é a primeira geração de pessoas não escravizadas. E isso é um reflexo da sociedade, porque a partir do momento que se deu essa abolição da escravatura, a partir do momento em que se deu a liberdade para os negros no Brasil, a gente parte do que meus bisavós, a geração de não escravizados, o lugar deles ou é na cozinha, ou é na faxina, né? Ou é trabalhando braçalmente. Então, não se tinha uma perspectiva de vida ali. Meus avós, quem sabe, já foram, né, ensinados lá a tentarem ter uma profissão melhor, né, a saírem da cozinha, a saírem da senzala em si. E aí já vem a geração dos meus avós e a geração dos meus pais, que vem já com essa questão de estrutura, de tentar romper essa estrutura de sociedade, né? Que é a educação que me deram. Que é tu se posicionar, é tu querer ocupar qualquer lugar, que tu pertence a qualquer lugar, né? Tipo... E já vem também com uma outra qualidade de vida, já vem com uma outra perspectiva de vida, né? Tipo, eu nasci, a minha geração, dentro da minha família, é uma geração que eu tenho um capital cultural, eu tenho um capital social, né? Diferente das gerações passadas dos meus pais. E o que eu pretendo passar, né, para as próximas gerações é justamente isso. A gente já parte de um outro patamar, né? Que é aquela coisa que é geracional, que foi passado de pai para filho. Então, eu venho já de uma outra realidade, que é diferente da realidade dos meus pais, né? E aí, quando a gente fala com essa questão de tipo, trabalhar o outro, sim, a gente precisa muito trabalhar a questão do ser humano em si, né? Que nós somos muito plurais, né? Somos seres plurais, nós temos uma diversidade no mundo, uma diversidade dentro da sociedade, né? Que é bonito, né? E um tem que saber respeitar o outro, né? Como eu gosto de falar, nós somos todos iguais perante a lei, só que a gente não vive a lei, né? A gente vive numa sociedade, e essa sociedade que no dia a dia
tem que se mostrar igualitária, né? Tem que se mostrar humana e trabalhar o ser enquanto humano, né? Com todas as suas diferenças, né? Com suas crenças, com seus gêneros, né? E com as suas cores, né? Que é uma diversidade aí gigante, né? Sim. A gente estava falando antes, né? E a gente acabou conversando bastante agora, né? Mas uma das perguntas que eu tenho para te fazer é justamente sobre consciência negra, né? Eu vejo algumas pessoas falando que, em muitos casos, a educação que o negro recebe em casa, ou recebia até um tempo atrás, não sei exatamente como é atualmente, mas é uma educação como se fosse um branco, né? Existe, assim, uma tendência de uma educação que tenta embranquecer o negro. Eu queria saber de ti como foi a tua experiência nessa tomada de consciência, se ela aconteceu naturalmente ou se levou algum tempo, como é que aconteceu contigo? Tem uma frase que eu gosto muito da Lélia Gonzalez que diz: a gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? E a minha consciência negra, né? A minha identificação de ser negro, eu negro, vem muito da minha infância. E como eu falei, né? Eu venho de uma família, né? Que tinha essa consciência em razão de viver, né? Meus pais, meus avós viveram o apartheid, né? O apartheid em Santa Maria, né? E aí nós estamos falando numa realidade próxima, né? Uma realidade nossa, que era muito em função dos clubes sociais, né? Que existia o Clube Cacheral, o Clube Comercial, o Clube Dores, e os negros não podiam entrar, não tinham acesso a esses clubes, né? E aí se fundou a Sociedade 3 de Maio e depois o União Familiar, que hoje não existe mais. E então não se tinha, nos momentos de entretenimento, era os brancos para um lado e os negros para o outro. Então, meus pais viveram essa época, né? Para poder entrar dentro de um clube branco, né? A deixa que se tinha, a maneira como se podia entrar ali era o seguinte: era no carnaval, quando a corte da rainha ia visitar os outros clubes, as outras entidades. Então, o negro, né, que tinha a sua rainha ali na Sociedade 3 de Maio, tinha a sua rainha na união familiar, a corte ia acompanhar a rainha e aí, então, os negros conseguiam entrar dentro da sociedade não negra, né, da sociedade branca. Então, era uma disputa para as pessoas quererem ser da corte, porque era o momento de tu entrar na outra, né, na sociedade branca. Então, eles viveram isso, eles vivenciaram isso. E eu, quando nasci, eu já nasci no carnaval. Eu sou do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Com 5 meses, eu já estava na Avenida Liberdade, né, vendo a Vila Brasil, que é a minha escola de samba aqui em Santa Maria, desfilar na avenida. Então, eu já venho de uma família empoderada, né? Que eu falo, tipo, o meu capital cultural, ele é muito rico nesse sentido, né? De ter essa vivência desde o meu nascimento. Então, eu já nasci numa família que já tinha essa desconstrução de se entender enquanto, né, seres negros, de se entender o que a sociedade estava reservando, né, para essa população. Então, eu já nasci, né, e aí não é não é uma prepotência nem nada, mas eu já nasci empoderado nesse sentido, né, de entender o meu local de fala, de entender a minha realidade. E a partir disso, né, também levanto essa bandeira de desconstrução dessa estrutura social, né. Então, quando a Lélia Gonçalves diz que a gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? Isso é uma conquista que a população negra se faz a cada dia. Porque eu posso ser empoderado, como eu falo, eu tenho toda essa desconstrução, esse entendimento do meu local, né? Esse entendimento de quem eu sou, mas ao mesmo tempo, em algum momento da vida, a sociedade vem e te coloca assim, te aponta o dedo e diz assim: não, o teu local não é esse. E aí, tipo, tu dá uma desanimada, mas tu volta
se reergue, né, e começa tudo de novo, né? Conheço muita gente negra que anda comigo, pessoas próximas, que começaram a se perceber enquanto negro há pouco tempo, né? Tipo, é uma desconstrução que, assim como eu nasci já tendo essa consciência, muitos outros negros não. E isso é o tempo que te mostra, né? Isso é o tempo que vai te... Assim como tu falaste antes da Maju, quantos anos tem a Maju para ela agora se identificar com seus traços negroides, se identificar com seu cabelo crespo, se identificar enquanto pessoa negra ali, né? A sociedade vem em todo momento e te julga. Então é muito mais fácil tu se embranquecer, né? Tu passa, né, a fingir, a tapear o teu ser negro para poder ser aceito dentro dessa sociedade. Então tu alisa o cabelo, né? Tu vai fazer uma maquiagem com que tu afine mais os teus traços negroides. É todo um processo, a roupa que tu usa, né? Tu deixa de ficar à vontade com a sua... com aquilo que tu gosta, em função de que a sociedade está te julgando, né? E isso é um caso muito forte que acontecia comigo. Quando eu estudei no curso de letras, eu fui expulso da sala uma vez porque eu estava de boné. Tipo, como se o boné fosse um objeto que fosse atrapalhar o meu intelecto, que fosse atrapalhar ali o meu conhecimento, né? Inclusive numa maneira que a professora colocou um óculos escuro para dar aula. E eu não poderia estar de boné, mas ela poderia dar aula de óculos escuro. Então, e a mesma professora que chegava e dizia que não iria em médicos negros em função das ações afirmativas, que agora os negros estavam entrando por cota dentro de uma universidade pública, sabe? E além de que, como eu moro num bairro que não é centro, toda vez eu ia de ônibus para a universidade de transporte público, que eu descia do ônibus de boné, mochila, indo para casa, passava a polícia e eu me parava, documento, revistavam minha mochila. Mas 5, 6 vezes aconteceu isso comigo. E era sempre o mesmo carro. Eles já sabiam que eu estava com o livro, que eu estava voltando da faculdade, mas me paravam. Por quê? Pela minha vestimenta. Então a gente já é julgado de várias formas. E aí tu começa a se adaptar. A partir do momento que eu comecei a usar uma camisa social, né, que eu troquei a mochila por uma pasta de couro, era um outro ser. A polícia nunca mais me parou. Então, tipo, a gente carrega o julgamento pela cor da nossa pele, né? E pelo aquilo que a gente veste também. A vestimenta, ela também, né, favorece esse julgamento, né? Então, isso não foi em questão de a polícia me parar, não foi nada disso que me levou a ter esse estilo de roupa mesmo, que eu uso porque gosto, não porque eu tenho que me adaptar à sociedade. Mas muito do que eu vesti, muito daquilo que eu usei, eu tive as consequências, né? Eu sofri consequências em razão disso. Uma que foi a expulsão dentro de uma universidade, né? De sair, me mandaram embora da sala. E o outro, a polícia me parando pelas vestimentas que eu estava vestido. Então, é uma estrutura que tem que ser combatida, né? E aí eu tenho uma proposta, assim, que eu acho que ela é uma das medidas que poderia ser adotada, né, para esse combate, que eu acho que nós temos que ter uma formação muito forte em termos de polícia, né? Quando a pessoa vai para a academia de polícia para se tornar um policial, se tornar um delegado, se tornar alguém ali dentro, né, desse segmento, eu acho que tem que haver, sim, uma preparação ali dentro de trabalhar a diversidade de seres, né? Porque, às vezes, o negro que roubou o azeite, roubou uma galinha para sustentar a família por fome mesmo, é julgado. E aí nós temos milhões de políticos aí, tudo trajados, né? Muito bem na estica, livres, né, e roubando milhões dos cofres públicos, né, e aí 2 pesos e 2 medidas. Então eu acho que tem que haver um trabalho muito forte, sim, em parcerias, fazer parcerias. Quem é que sofre com isso, né? A população negra. Vamos procurar esses movimentos sociais, vamos procurar o movimento negro e vamos trazer para dentro, né, da academia de polícia para ver, olha, o julgamento que vocês fazem, né? Tem que haver um trabalho muito forte ali em cima desses seres que estão se formando para ser ali, para vir para as ruas fazer a segurança pública do país. Sim.
Tu falou um pouco da tua experiência, assim, né? Tanto na rua como na faculdade, né? Na universidade. É, eu queria saber, assim, de ti, tu acha que ser negro no sul do país é diferente de ser negro no resto do país? A vivência, assim, pelo que tu passou. O que tu poderia dizer sobre isso? E vou ser bem sincero, tá? Meu ponto de vista. Não existe diferença. Ser negro é ser negro, independente de onde tu estiver. Claro que regiões, nós estamos na região sul, a colonização que se tem na região está mais propício ao negro sofrer o racismo, Exatamente, é o que eu quis dizer, exatamente né? se o tratamento da sociedade é mais racista, né? A sociedade em si ela vai te julgar como um todo, independente da região que tu estiver. Claro que essa nossa região ela é colonizada por italianos e alemães. Então, é uma estrutura que tu tem que combater ali, porque nós trabalhamos com pessoas com muito mais idade. Como que tu vai desconstruir isso, né? Como que tu vai chegar pra senhorinha lá de 80, 90 anos e dizer assim, não, vó, né? Não, tiazinha, ó, né? É uma pessoa que tá aqui, né? Não é o negrinho que serviu a vida inteira a família de vocês, né? Não é a negrinha que... Então, essa estrutura tem que ser combativa. E isso está em qualquer lugar, independente da região que a gente estiver. Então, eu acredito que não há uma diferença de, aqui é melhor para o negro viver, ali não é melhor para o negro viver, né? A estrutura de sociedade, porque a gente vai partir mais uma vez para a mídia. Toda hora ela impõe isso, toda hora ela mostra isso, né? Se for pegar esses jornais da tarde aí que passam na televisão, é só sangue que aparece. E o julgamento que esses repórteres que estão ali fazendo, em nenhum momento é a favor do ser humano, em nenhum momento é a favor, tipo, até o caso recente agora do Beto no Carrefour ali, muitos já estavam julgando, não, os seguranças não mataram, foi falta de ar, foi não sei, sim, mas como que deu a falta de ar no cara? Como que deu, qual foi o processo que levou a isso e por que foi dessa maneira? E se fosse uma pessoa branca? Sabe? Então, tipo, todo tempo nós somos julgados, não podemos ir no supermercado que a gente não sabe sair de lá com vida, né? Então, não tem essa diferença de, na Bahia lá que tem maior número de população negra. Não. Então, se tu chegarmos na Bahia, a população negra está onde? Ela não está ocupando os espaços de poder, né? Ela está no subúrbio, ela está no braçal, ela está no comércio. Ela não está lá sendo o governador da Bahia, ela não está sendo o prefeito da Bahia, ela não está sendo o professor da universidade. Não. Ela está, né, no trabalho braçal. Então não há essa diferença. Se tu vier para o Rio Grande do Sul, não precisamos falar, né? Começa pelo óbvio. Quantos candidatos negros nós temos eleitos? Quantos candidatos estão, tipo, além de ser eleito, ocuparam a cabeça da chapa, né? Começa por aí. Então a gente vê que isso é a estrutura de sociedade que é aí que nós temos que combater. E é aí que nós temos que nós unirmos enquanto seres humanos, né, e trabalhar nessa perspectiva de nos desenvolvermos igualitariamente, né, de forma humana. Sérgio, nesse contexto, agora em novembro a gente teve o mês da consciência negra, né? É uma data que por muitas pessoas, né, infelizmente ainda é criticada, né? Com alguns argumentos como todas as vidas importam, ou, por exemplo, que deveria haver um mês da consciência branca. Eu queria saber de ti, qual a tua opinião sobre a necessidade, sobre a importância do mês da consciência negra e esses argumentos que eu expus anteriormente? Eu acho que enquanto a gente não tiver, né, um tratamento humano para todos, igualitário para todos, a gente precisa sim desses 12 meses tirar um para refletir sobre consciência negra, né? E aí quando a gente fala de consciência negra, a gente não tá esquecendo as outras. A gente não tá esquecendo a branca, a gente não tá esquecendo a árabe, a judeu, a palestina, a gente não tá esquecendo isso. A gente só tá querendo refletir sobre
como se dá esse processo aqui no Brasil, né? Como se dá a questão do negro no Brasil, né? O mês da consciência negra, novembro, ele é muito recente, né? Ele é de 90 e poucos, 2000 para cá, em razão de uma bandeira do Oliveira, do poeta Oliveira Silveira, né? Que ele, até então, todo mundo falava de 13 de maio, né? Que é a abolição da escravatura, uma abolição lá que se tem a heroína, a Princesa Isabel e tudo mais, assinou a liberdade dos negros e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é tudo uma liberdade fajuta, que até hoje nós não fomos libertos totalmente, ao ponto de que estamos sendo, né, diariamente julgados. E Oliveira Silveira levanta essa questão de termos um mês dedicado à consciência negra, né? E escolhe o 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares, como um grande herói negro, né? Uma referência negra, e aí entra a questão de nós decidirmos por nós quem são nossos líderes e quem nos representa, né? E em função disso, então, se tem o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, e que, né, mais tarde se passou até o mês inteiro para refletir sobre. E acho, sim, válido, e eu acho que nós temos que ter, enquanto nós não tivermos, né, uma humanização de ser humano, né? Enquanto não tivermos essa igualdade que eu falei anteriormente, que ela fica só na lei, né? No dia a dia, no convívio diário, a gente não tem essa igualdade. E ele é muito criticado, assim, porque as pessoas vêm com a questão da consciência humana, porque não temos, né, o mês da consciência humana. Mas essas pessoas que criticam são pessoas privilegiadas, são pessoas que estão, assim, no seu conforto, né, que estão na particularidade dos seus privilégios, criticar a questão do mês da consciência negra, né, um mês que a gente se dedica, de fato, em refletirmos sobre a questão de igualdade. E aí eu já entro também na questão das vidas negras importam, que também é um outro grito que o movimento passou a dar, né, em razão dessas mortes agora aí está mais escancarado, né, a maneira como essas estão matando a população negra, né, seja a criança lá que caiu no fosso do elevador, que caiu do 9º andar, né, seja o George Floyd nos Estados Unidos, seja o Beto no Carrefour. A gente começou a dar esse grito de basta, só que é um grito que já acontece há tempos, agora que tomou uma proporção na mídia, né? E vidas negras importam, sim, mas em nenhum momento a gente não está dizendo que as outras vidas não importam. A gente está apenas, né, dando um grito por uma coisa que é diária, uma coisa que é cotidiana. E aí começa com aquela coisa, mas quando a policial não sei do que morreu, ninguém falou nada, o movimento não veio para cima, assim como veio com a questão do Beto. Mas quando o sargento lá estava em combate, ele era negro, morreu. Sim, gente. Ou a gente trabalha, ou, né, a gente trabalha para se sustentar profissionalmente falando, ou a gente vai viver dia a dia gritando sobre. Então, quando acontece esses casos muito escancarados, né, que isso sim te dá uma revolta, de que o cara foi no mercado, houve uma desavença lá dentro, mas isso não é um determinante para a morte. Né? Tipo, violência gera violência. Nós temos que ter argumentos, é com fala. Se né, lá os seguranças não concordaram, que maneira vamos combater, né, essa desavença? Não ao ponto de matar um cara, não ao ponto de matar uma pessoa. E tudo isso vem de encontro, né? A gente está falando que todas as vidas importam, mas a gente está gritando porque estatisticamente quem mais morre é a população negra. E se tu pegar os casos, nós vamos ver que nós não temos pessoas brancas sendo assassinadas num supermercado. Nós não temos crianças negras, né, caindo lá do 9º andar, né, por descuido de uma outra. Né? Nós não temos lá uma pessoa branca sendo asfixiada pela polícia. Então, isso dá revolta, ao ponto de um movimento fazer esses gritos. Certo, e tu já deu um pouco da tua opinião sobre o que pode ser feito, né, no sentido de tornar o mundo melhor para os negros, né? Tu falou sobre a tua opinião sobre o treinamento da polícia, né, nas academias de polícia.
e já é um ponto importante, né? Mas eu queria saber de ti, assim, o que mais tu acha que pode ser feito no sentido de solucionar, né, este problema socialmente, educação, o que tu acha que pode funcionar? Ou pelo menos que seja um caminho para que resolva esse problema. E o que eu acho em relação a isso? Eu acho que nós temos que trabalhar com políticas públicas, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? E aí vem aquele princípio, né, da igualdade, que ela vai pressupor que as pessoas, elas estão... Hoje nós somos seres diferentes, então nós temos que trabalhar de formas diferentes. Então nós temos que trabalhar, né, com a forma de equiparar, né, a forma de tentar igualar os desiguais. E aí tu vai tratar de forma desigual, né, aquilo que não é igual. Então nós temos que ter, sim, política de ações afirmativas, né, políticas públicas. Quais seriam? Hoje nós já temos o grande exemplo, né, nas universidades, o sistema de cotas, tem o recorte racial. Ele não é só racial, ele também é social. Para que isso? Justamente, tu trata o desigual de forma desigual, né? Então, tu dá uma chance para essa pessoa vir. E aí, não, a chance, né, é uma oportunidade. Ela não está tirando o lugar do outro, pelo contrário, ela está dando uma reserva. Né? O lugar do outro é esse, tem uma reserva para essas pessoas iguais e tem uma reserva para essas pessoas desiguais. Então, tu começa a trabalhar isso para logo à frente tu tentar uma equiparação, né? E aí, o primeiro passo é dentro da academia, é dentro do estudo, é dentro da educação, né? E essa educação, ela começa através de um nível federal, que tu tá indo para uma academia, para uma graduação. Mas também nós temos que trabalhar essa base, nós temos que trabalhar com as crianças ali, né? Para não ter o abandono nos estudos, né? A importância de se ter, né, um ensino fundamental, um ensino médio concluído, né, de ter uma educação básica concluída. Então, tu trabalha com as crianças. E aí, quando tu trabalha com as crianças, a criança tem que se enxergar ali dentro. E aí, tu tem que trazer, então, políticas para a educação básica. E aí, de que forma tu trabalha a educação básica? Porque ali não tem cota. E nem tem como ter a cota ali. Então, tu vai trabalhar no conteúdo. Então, tu vai trazer para dentro da sala de aula a realidade deles. Tu traz, né, o aluno a sua realidade. Então, quando tu trabalha, tem que trabalhar os brinquedos. Tu começa as histórias infantis. Então, aí que começa. E os personagens negros, onde eles estão. Né? As bonecas negras, os brinquedos negros, onde é que estão. A criança tem que se identificar com aquilo. Não adianta eu levar para dentro de uma pré-escola, lá para dentro do ensino das séries iniciais, né, as bonecas de panos brancas. Tem que trazer a cor junto. Tu tem que... Não é isso, exato. Por que a Barbie se identifica com aquilo? Não. A criança tem que ver aquilo e se sentir incluída, pertencente ao espaço que ela está. Então, tu trabalha com políticas ali. E a política é trabalhar os estudos étnicos raciais. E aí vem a Lei 10.639, que é a lei, né, que determina que as escolas têm que fazer esse trabalho de mostrar que, né, que o 3 de maio serviu de uma princesa que assinou a Lei Áurea. Sim, mas foi o processo para chegar até essa assinatura. Né? Quem eram esses abolicionistas? Não tinha negro ali lutando junto? Não tinha os negros libertos, né? Por que a lei do ventre livre lá, que a mãe... Né, a criança nascia livre, mas por que disso? O que tem por trás disso? Será que não era o sustento? Que não tinha mais, que a Casa Grande não tinha mais como sustentar os escravizados e aí tu começa a liberar? Por que tem a lei do sexagenário? Tem que desmistificar todas essas leis, né? Que é a lei dos senhores com mais de 60 anos. Porque não produziam mais, então não servia mais, né? Eles não eram mais... não tinham mais como servir ao senhor, porque eram pessoas mais idosas. E aí, manda embora. Então, tu tem que começar a desconstruir aquilo. Não é uma coisa bonita, não é uma história bonita. Tu tem que ir a fundo o porquê de todas essas coisas, né? E aí começa. Isso aí já é uma outra política. É a forma como tu conta a história.
né? Então, tu trabalha com as políticas públicas, tu trabalha com a Lei 10.639, tu entra com a cota na graduação, né? E a partir do momento, e aí é uma coisa que eu sempre falei durante toda a minha graduação e falo até hoje, que a sociedade não quer o negro dentro da academia. A sociedade não quer o negro numa universidade pública tendo uma titulação de graduação. E aí, tanto que aqui em Santa Maria foi um voto de diferença, que foi o voto estudantil que colocou a cota, né, que aprovou a cota como obrigatoriedade dentro da instituição. E aí a gente temos que pensar que nós negros, a gente entra na academia. A gente tem, né, essa política para entrar. E como a gente sai? Quem que nos julga? Quem que julga a saída? A entrada é por nossa conta. A gente estuda e entra. Sim. E a gente passa a academia, aí dentro da academia vem toda a questão de permanência, né? E aí entra as políticas de permanência, a moradia estudantil, o restaurante universitário, né? O transporte público, que é um outro debate. Nós vamos ficar aqui só debatendo essa questão, né? Mas como que a gente sai disso? Quem é que nos julga a nossa saída? São as pessoas brancas que estavam ali não querendo a nossa entrada. Eles não queriam que a gente entrasse. E agora eles têm que nos tirar. E aí começa uma outra reflexão. Cadê os profissionais negros dentro das universidades públicas? Cadê os professores negros dentro das universidades públicas? Então, é mais uma forma que a gente tem que é nos aquilombar ali dentro, como se fala dentro do movimento, né? Nós temos que criar um quilombo ali dentro. Porque nós estamos cercados de gente que não nos quer. Então a gente tem que unir força, né? E aí, cadê nossas referências negras ali dentro? Não temos? Já não foi no trabalhar na nossa base. Quando a gente chega dentro da graduação, nós não temos. E aí, nós temos que ter quem avalia nossos trabalhos, pensar nisso, né? O que o negro está produzindo? Quem que julga a qualidade do trabalho da população negra? E isso nós temos que tomar cuidado. E aí entra uma coisa muito importante, que é a estratégia. O negro tem que também, além de tudo, ele tem que ser estrategista dentro daquilo que ele quer, para poder sair de uma maneira qualificada lá de dentro, para mostrar que o trabalho dele é importante, né? E outro julgamento que nós temos é, enquanto cotista, enquanto alguém que usou de um serviço público, né, temos que pesquisar a questão negra. Nós temos que trazer essas referências negras para dentro da academia e desmistificar, né? Tirar esse branqueamento que existe hoje, de só lidarem com autores negros, de só lidarem com referências, com autores brancos, só lidar com referência branca. Nós temos que trazer os autores negros, as referências negras para dentro da academia, né? Então é um outro aspecto. Ok, nos graduamos, saímos da graduação e agora onde estão os negros na pós? Não existe. Porque quem faz o processo seletivo dentro da pós são os mesmos que não queriam a nossa entrada na graduação, são os mesmos que já nos detonam, e isso é verdade, porque eu acompanho as bancas, inclusive já participei de várias bancas de graduação, detonam os trabalhos dos negros dentro da graduação, e quando a gente chega na pós para fazer o processo seletivo, a gente não entra. E aí nós temos casos muito específicos que foram parar na justiça em função de pessoas que tinham total formação de mestre, né, de graduado, mestre, e na hora de entrar no doutorado ficou de suplente de uma pessoa que nem tinha terminado o mestrado. Então, tudo isso vai influenciando, tudo isso implica, né, como uma estrutura de sociedade que nós temos que combater na raiz. Então, temos que ter, sim, políticas públicas, e a política pública e a transformação, no meu ponto de vista, ela parte, sim, da área da educação. Sérgio, para encerrar então a nossa conversa, claro, deixando o nosso canal aberto para ti nas próximas conversas, o que tu quiser conversar, eu tenho certeza que tem muito a tratar, muito material bom para nós. Eu queria saber de ti, que mundo tu deseja para as próximas gerações de crianças negras? Olha, um mundo mais justo, né, que tenha a justiça social, né? Acho que a luta, né, o dia a dia que eu faço hoje,
né? A bandeira que eu levanto não é a bandeira de ver o negro rico, mas sim com uma vida decente, né? Eu acho que e chega de estarmos somente nas periferias, né? Nós temos que estar ocupando muitos espaços, né? E diferentes espaços. Então, um mundo com justiça social, um mundo igualitário, em que a pessoa enxergue o outro com suas diferenças, mas enxergue o outro como humano, né? Que enxergue o outro como um ser semelhante a si, né? E que a gente possa, sim, estar ocupando os diferentes espaços. Que a gente possa, que as nossas crianças, né, tenham as referências, que elas não precisem buscar, assim como hoje eu tenho que buscar, né? Hoje, se eu quiser falar de um determinado assunto, eu vou ter que buscar alguma coisa que encaixe, né? Que mostre, olha, aqui tinha um negro que falava disso, né? Olha, mas eu tenho que fazer uma pesquisa de campo muito forte, né? E que isso demora tempo, né? Eu espero que num futuro, e que seja um futuro próximo, né? A gente não precisa fazer esse esforço, a gente possa, assim, ó, abrir o livro, é um escritor negro, né? Claro que é chato isso, né? O certo seria a gente não precisar falar do recorte racial, né? O certo seria em que fosse uma coisa já internalizada, né? Assim como está internalizado hoje essa questão do racismo, né? A pessoa, ela já nasce, né, internamente sendo racista. Todos nós nascemos internamente sendo racista. A gente vai se desconstruindo aos poucos, se desconstruindo na medida que a gente vai tendo conhecimento de mundo, né? E o certo seria o contrário, né? A gente já não nascer racista, não precisar ter esse recorte, não precisar, né, ter esse espaço para estar falando sobre a temática, né, racial. Né? O certo seria todos nós já estarmos falando sobre todos, né? Não só sobre o negro em si. Mas como isso não acontece, então para o futuro eu desejo justiça social, né, em que o ser seja humanamente tratado, né, de forma humana, que a gente possa ver aí as nossas crianças desfrutando, né, de coisas que muitas vezes eu desejei e não pude, né, que os meus ancestrais desejaram e não puderam. E eu acho que é isso, é a justiça social. Eu acho que o mais importante é a justiça social. E essa justiça social a gente vai, de fato, né, tê-la a partir do momento em que a gente consegue dar uma educação de qualidade para todos. Certo. Sérgio, eu agradeço a tua disponibilidade por tu ter acrescentado de forma tão brilhante assim e a partir da tua experiência, né, dos teus estudos sobre esse assunto tão importante, né, cara? Então eu agradeço a ti e como eu disse antes, a casa tá aberta para ti e quando tu quiser conversar com a gente sobre outros assuntos, né, que tu vem estudando, o ADEDcast vai receber com todo o carinho, tá bom? Eu vou deixar o espaço aberto para tu fazer as tuas considerações finais, os teus agradecimentos. Se quiser deixar o teu Instagram também para o pessoal acompanhar as tuas lives, fica à vontade. Tiago, eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, né? Agradeço todo mundo que está nos escutando, que tirou um pouquinho do seu tempo para me ouvir, para ouvir vocês, né? Acho que quanto mais espaços como esse nós tivermos, que a gente puder alcançar, eu acho que já é uma maneira de nós fazer essa desconstrução, né, de estrutura de sociedade, né? Então, muito obrigado a todos. Vidas negras importam sempre, né? O meu Instagram é @serginhomarques, com 2 S no fim. Vocês podem me acompanhar toda quarta-feira, 20 horas. Eu faço a live Afirmações Negras, em que eu converso, né, com alguma pessoa negra sobre as suas vivências e suas experiências, né. Confesso
que me pegou de surpresa o convite, porque eu sempre converso com os outros e agora chegou um momento em que eu tenho que falar, né, sobre as minhas vivências e minhas experiências. Obrigado a todos, né? Vidas negras importam e que a gente possa aí ter um mundo mais justo, né, e mais inclusivo. Muito obrigado. E eu agradeço a quem nos escutou até aqui e a gente se vê no próximo episódio do ADEDcast.